Existem diversos tipos de vilões e diversos tipos de origens. Os mais clássicos querem dominar o mundo. Alguns deles são verdadeiros deuses ou entidades nascidas para o mal, mas outros personagens não tiveram escolha das suas ações, mas ao receberem os seus poderes não tiveram outra opção a não ser o caminho das trevas, da vilania. Alguns desses personagens nem mesmo desejam serem vilões e já até mesmo atuaram ao lado dos heróis quando tiveram uma oportunidade, mas alguns também já eram maus e acabaram se tornando ainda piores devido à corrupção das suas novas habilidades. Todos esses vilões e mais alguns vocês vão ver aqui nesse vídeo de hoje. Os vilões da DC transformados por seus poderes. Quando eu digo transformado, também quero dizer corrompidos. Número 1. O Morcego Humano. O Morcego Humano é um dos mais antigos vilões da galeria do Batman, e na verdade sofre pelas condições dos seus poderes. Ele foi atingido por uma doença que o deixaria surdo e aplicou em si próprio uma cura experimental que fundiu seu DNA ao de um morcego, transformando em um híbrido de ambos. Um verdadeiro Batman, né? Homem-morcego. Isso deu ao personagem características de morcego, como asas, garras e sentidos aprimorados, mas a sua mente é dominada por instintos animais, e ele perde completamente o controle. No quadrinho da Liga da Justiça Sombria podemos ver que o Kicker Langston, que é o seu nome, seu alter ego, é na verdade um homem gentil e um cientista curioso que ajudou os heróis até mesmo a vencerem o Homem Invertido, um dos vilões da DC da Liga. Porém, quando ele perde o controle, ele até mesmo tenta matar inocentes, e normalmente cabe ao Batman detê-lo. Número 2. Lex Luthor. Após derrotarem Barbatos, a Liga da Justiça acidentalmente libertou a vilã Perpétua, a real criadora do multiverso da DC. Lex Luthor localizou a entidade e a ajudou a se recuperar para moldar a existência à sua imagem. Dessa forma, ele recebeu um acréscimo de poder junto dos seus aliados. Ele fundiu seu corpo junto ao DNA do Caçador de Marte, o que lhe deu uma aparência esbranquiçada, super força e a capacidade de se regenerar e também modificar o próprio corpo. Ele sozinho se tornou capaz de lutar contra pesos pesados da Liga da Justiça, como por exemplo Superman e a Mulher Maravilha, além de ter se tornado completamente submisso a Perpétua, a sua nova rainha, sua nova deusa. Mais tarde ele até mesmo se arrependeu do que ele fez e ajudou os heróis a derrotar a entidade Perpétua, que havia se aliado ao Batman que ri. Número 3. Superman Cyborg. Superman Cyborg era um cientista brilhante e um astronauta que teve seu ônibus espacial banhado em energia cósmica. Inicialmente isso não pareceu um grande problema para o personagem, mas aos poucos efeitos da radiação foram aparecendo, aonde ele acabou morrendo e a sua consciência foi transformada em energia. Dessa forma ele conseguia entrar nas máquinas e recriar um corpo robótico para si, encontrando até mesmo a matriz de nascimento do Superman, formando um corpo com propriedades kryptonianas. Dessa forma ele ficou completamente insano e com o desejo de morrer, algo que agora era impossível para ele, já que toda vez que o seu corpo era destruído, a sua consciência ia para alguma outra máquina e refazia o seu corpo parte por parte, sendo que uma dessas vezes ele até mesmo se fundiu com o Apocalipse. Também já se juntou a diversos vilões e provocou inúmeros desastres para que os heróis pudessem enfrentá-lo, mas mesmo sendo destruído, ele sempre voltava e fazia tudo novamente. Número 4. Parasita. Indo para mais um vilão do Superman, temos aqui o Parasita, um simples zelador dos laboratórios Stars que foi transformado por acidente pelo Darkseid depois da crise nas Infinitas Terras. Ele fez isso para que surgisse um novo Parasita nessa versão do multiverso, e foi o que de fato ocorreu. Parasita era apenas um homem comum, agora condenado por uma fome eterna de energia vital, aonde acabava por consumir vivos as suas vítimas. Nem mesmo o Superman, com toda a sua invulnerabilidade, é capaz de resistir aos seus poderes. E como o Superman também é uma bateria viva de energia solar, ele é um prato cheio para o Parasita. Se você não conhece o Parasita, ele inclusive foi o vilão da animação Man of Tomorrow, uma das últimas animações do Superman, e talvez será um dos vilões também do próximo filme do Superman, Superman Legacy, dirigido e roteirizado pelo James Gunn, o novo chefão dos filmes da DC. Número 5. Temos Hector Hammond. Hector é um dos vilões mais antigos do Lanterna Verde Hal Jordan, que depois de ser banhado na energia de um meteorito, se tornou uma ameaça para toda a Liga da Justiça. A radiação desse meteorito era capaz de evoluir tudo à sua volta, e ao ser exposto ele teve seu intelecto aumentado, além de deformação em sua cabeça, telepatia e telecinese.
após então ouvir inúmeras vozes na sua cabeça, ele enlouqueceu e em um surto matou 6 homens com seus novos poderes. Ele depois se tornou inimigo do Hal Jordan, pois era apaixonado pela namorada do Hal, no caso a Carol. Isso fez que ambos travassem uma batalha e Hal Jordan saísse vitorioso. O governo então colocou uma barreira neural em volta do personagem para contê-lo, mas desde então ele evoluiu a um ponto onde a sua telepatia fornece a ele uma imortalidade, ficando inclusive imune a doenças, mas ao mesmo tempo ele perdeu completamente o controle dos seus músculos. E se você não sabe também, o Hector foi uma versão adaptada para o primeiro filme do Lanterna Verde. No caso ali era uma versão do Hector dos quadrinhos com o próprio Parallax, que por mais que eu goste do filme, né, ao contrário de muitas pessoas, eu tenho que assumir que esse vilão, mano, ficou bizarro. Número 6, temos o vilão Semeador. Jason era um personagem com a capacidade limitada de manipular o verde, a energia primordial que controla e protege as plantas no universo, a mesma energia do monstro do pântano. Mais tarde, Jason então e o monstro do pântano entraram em uma batalha, pois o Jason inocentemente estava perturbando o equilíbrio ambiental, utilizando seus poderes para ajudar as pessoas. O monstro do pântano, por mais poderoso que ele é, chegou perto de perder a batalha, mas ele saiu vitorioso e ao se recusar em matar o seu oponente, ele perdeu o título de Avatar do Verde para o Jason. Pois é, cara. Como então o Avatar do Verde, ele tenta a todo custo agradar o verde, matando quem desmatava a floresta e até mesmo entrando em combate com o próprio homem animal e o monstro do pântano para se mostrar superior em relação a eles. Número 7, temos o Cara de Barro. Basil Karlo era apenas um ator que sofreu um acidente e teve o seu rosto desfigurado, mas ao utilizar uma argila de recuperação experimental, ela se provou tóxica e a sua estrutura molecular se quebrou em argila. Dessa forma ele ficou com essa aparência de barro, além da capacidade de moldar e solidificar partes do seu corpo. Com isso, ele foi aos poucos adotando uma personalidade monstruosa, até acabar se tornando uma das maiores ameaças ao Batman. Vale lembrar que mais de um personagem usou o nome de Cara de Barro, né? Um título que passou por vários vilões, e todos possuem praticamente os mesmos poderes, mas eu acredito que essa versão aqui do Basil Karlo é a que melhor se encaixa por aqui nesse vídeo. Número 8, temos agora o Anti-Monitor. Uma das maiores forças cósmicas de toda a DC Comics também se tornou influenciada pela natureza dos seus poderes. Após a guerra Darkseid, aonde o tirano Darkseid de Apokolips foi morto, descobrimos que o Anti-Monitor carregava com ele a equação antivida. Com isso ele explica que destruía os universos de matéria contra a sua vontade, apenas cumprindo a função que a equação lhe deu. Mas após ele se livrar da equação antivida, ele ainda pretendia destruir os universos, mas dessa vez ele poderia tirar prazer disso, ao invés de ser comandado. Isso porque, como filho da Perpétua e um dos fundadores do multiverso, o seu papel cósmico é o de fato a destruição. No fim das contas, acabou que não mudou em nada o personagem, mas ele ainda era influenciado pelos poderes, né, de ser o Anti-Monitor, de causar essa destruição e o fim do multiverso. Então, querendo ou não, né, pelos seus poderes, ele também entra aqui no nosso vídeo. Quais outras listas e assuntos vocês querem ver eu explorando aqui no canal? Comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês. Falou, valeu, tamo junto, até amanhã e fui!